O medo do desconhecido, como, por exemplo, a morte, pode não ser a pior coisa que um ser humano passe ou tenha passado na vida. A história nos conta isso, bem como o cenário atual em certos lugares do mundo. Mas você sabia que há coisas ainda piores do que a morte, como alguns métodos de tortura e punição relatados na história? Olá! Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje você conhecerá algumas das punições relatadas na história da humanidade, consideradas tão cruéis que talvez fosse preferível morrer de forma instantânea do que ter que passar por elas. A tortura nem sempre foi repelida pela sociedade, especialmente até a Idade Média. Considerada a rainha das provas, a tortura era usada para obter a confissão de algum condenado e, de alguma forma, funcionava. Já nos tempos antes de Cristo, humanos causavam barbáries insanas, uns contra os outros, especialmente quando alguém era acusado de injúrias contra alguém da corte, ou praticava atos como roubar e matar o outro, ainda mais se fizesse parte da corte. Na Assíria do rei Assurbanipal, que reinou entre 668 a 627 a.C., seus inimigos eram torturados de formas insanamente cruéis. Um dos métodos era a esfolação. Consistia em amarrar o indivíduo e, com uma lâmina bastante afiada, arrancar a pele do condenado, começando pelas canelas. Depois, removiam a pele das nádegas, dos braços, costas e barriga. A dor era tanta que muitos desmaiavam logo no início. Então, penduravam a pessoa pelos pés, a fim de que o sangue vertesse até o cérebro, para evitar o desmaio. Quem sobrevivia à tortura era deixado em algum canto do palácio para morrer de infecção. Na Pérsia do século V a.C., um método utilizado pelo Império contra traidores, assassinos e também contra alguns invasores bárbaros capturados era o escafismo, também conhecido por suplício dos botes. O método consistia em colocar a pessoa nua entre dois botes, encaixados um sobre o outro, deixando de fora apenas a cabeça, as mãos e os pés. Faziam-no beber grandes quantidades de leite e mel, a fim de causar-lhe diarreia, além de encharcar seus membros expostos com a bebida, o que atraía a atenção de formigas, moscas, abelhas e vespas. O barco era colocado em um rio ou deixado em algum lugar exposto ao sol. Os insetos, então, faziam todo o trabalho restante. Devido ao acúmulo de fezes, os vermes produzidos pelas moscas consumiam lentamente o corpo e os órgãos internos. Isso depois de o condenado já ter sofrido com as picadas das abelhas e das vespas. Tal processo poderia durar dias e noites, até que a pessoa finalmente morresse. A poena Culley, ou punição do saco, era aplicada para quem cometesse parricídio, ou seja, quem matava os próprios pais. Ela durou mais de 500 anos, tendo sido documentada pela primeira vez no ano 100 a.C., durante o Império Romano. A forma de execução variou bastante durante o período que existiu, mas consistia basicamente em espancar e sangrar o culpado antes de colocá-lo dentro de um saco de couro, junto com uma variedade de animais vivos, como macaco, galinha, cachorro e uma serpente. Não é preciso nem entrar em detalhes depois disso, certo? Em alguns casos, antes que os animais pudessem exterminar de vez o indivíduo, o saco era jogado dentro de um rio, matando-os afogados. Uma das formas mais comentadas e lamentadas, especialmente entre os cristãos, é a crucificação. Esse método cruel de castigar e matar os inimigos do Império foi amplamente utilizado na Roma de 2000 anos atrás. Ladrões, assassinos e, em certos casos, pessoas que iam contra as leis do imperador eram obrigadas a carregar uma pesada cruz até um local predeterminado, onde eram amarradas pelos braços e pernas e canelas. De forma lenta, acabavam morrendo. A Bíblia diz que Jesus foi preso na cruz
com o uso de pregos, tanto nas mãos quanto nos pés. Mas o mais comum era amarrar a pessoa, o que já era suficiente para fazê-la sofrer. A morte vinha por esmagamento dos órgãos internos, sendo os pulmões os mais afetados, o que gerava asfixia e posterior morte. O método também foi aplicado em Burma e também no Japão, que inclusive teria usado a cruz durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de torturar e matar inimigos. Outro método bizarro de tortura e condenação à morte que vou citar é conhecido por emparedamento. Esse método, como o próprio nome sugere, consistia em trancafiar o condenado em um recinto minúsculo e coberto por tijolos ou pedras. E raramente havia aqueles que recebiam água ou alimento. Mesmo assim, em quantidades também muito pequenas. O método tem raiz romana e era empregado às chamadas virgens vestais, freiras devotadas à deusa Vesta, que se aventuravam a ter relacionamentos com homens de Roma, ou mesmo forasteiros. Elas eram enviadas ao Império ainda aos 6 anos de idade, e, a partir de então, obrigadas a servirem à deusa por, no mínimo, 30 anos. Se desobedecessem ou saíssem do caminho ao qual foram predestinadas, eram emparedadas. Durante os primórdios do cristianismo, a Igreja Católica também utilizou esse método sobre os pagãos e aqueles que negavam a Cristo. As formas de emparedamento eram diferentes, pois nem todo mundo tinha direito a receber água e alimentos, mesmo que minimamente. Alguns eram apenas presos entre as paredes e acabavam morrendo em pouco tempo, sem comida, água e também sem ar. Dependendo do caso, nem crianças eram poupadas. A Idade Média deixou muita coisa ruim para os livros de história. Dentre elas, métodos que, desculpe a expressão, deixavam o lá de baixo com inveja, viu? Quando alguém era pego em contravenção com as leis, normalmente pagava com a própria vida, mas não antes de passar momentos delirantemente dolorosos e fatais. As rodas de despedaçamento foram muito utilizadas também, não só por imperadores, como também pelo clérigo da Igreja Católica, contra os criminosos e aqueles que se opunham aos dogmas da Igreja. A pessoa era amarrada à roda, de forma que, ao ser girada, tinha seus ossos quebrados, mas não chegava a morrer. A morte vinha como consequência, já que era comum a pessoa ser deixada lá, pendurada, esperando a morte chegar. E isso era feito em praça pública, para o deleite dos europeus, que normalmente se divertiam com o sofrimento dos condenados. Das rodas às estacas, você que assistiu ao filme Drácula, A História Nunca Contada, deve se lembrar do empalamento, esse método que realmente foi utilizado para torturar e matar inimigos em uma de suas piores formas, surgiu na Mesopotâmia e foi também empregado pelos turcos otomanos na invasão à Armênia entre os anos de 1915 e 1923. Nesse terrível método, o empalador colocava a pessoa sobre uma estaca afiada e espessa, a partir da introdução da parte mais afiada no ânus da vítima, que ia descendo pela estaca pela força da gravidade. Ou seja, a morte era lenta e altamente dolorosa, enquanto a ponta da estaca ia perfurando e atravessando todos os órgãos internos até sair pela boca, literalmente. Métodos de confissão e castigo foram vários. Outro que foi usado pela Igreja, que não matava, mas provocava uma dor intensa devido ao deslocamento dos ossos, foi o hack, uma mesa sobre a qual a pessoa era colocada e tinha seus pulsos e canelas amarrados nas extremidades. A engenhoca era feita de forma que o torturador tensionava as cordas por uma manivela e, consequentemente, puxava os membros para lados opostos, fazendo com que todo o corpo da pessoa se esticasse. Quanto maior a tensão, mais esticado ficava o corpo e maior a dor e as consequências do ato. Esse método ficou em uso por mais de 200 anos, sendo iniciado por volta de 1600. A Inquisição,
que durou dos anos 1500 a 1800, mostrou também o que o ser humano é capaz de fazer contra outro, quando alguém se mostrava apóstata ou era acusado por heresia. No auto de fé, o acusado passava por uma espécie de julgamento frente a um público que normalmente desejava ver o final da história. Se a pessoa não se convertesse, continuasse a repudiar a igreja ou insistisse na heresia, era condenada à morte no garrote ou na fogueira. O garrote, inclusive, foi também usado aqui nas terras tupiniquins como resultado da condenação. As mulheres acusadas de bruxaria naqueles difíceis anos da Idade Média também tinham um final nada agradável. Além da fogueira, eram julgadas de uma forma pela qual não tinham escapatória, nem mesmo se fossem, depois de mortas, consideradas inocentes. O fato é que algumas foram amarradas e submersas na água. A ideia era que, se fossem realmente bruxas, usariam dos seus superpoderes e conseguiriam escapar do fundo do rio. Se escapassem, era um sinal de bruxaria, então seriam levadas à fogueira. Se não conseguissem escapar, era porque não tinham poder algum, o que as fazia morrer afogadas. De acordo com os pensamentos dogmáticos da época, ao menos seriam destinadas ao céu. Durante a Inquisição Espanhola, um instrumento bastante utilizado e que ainda dava chances de arrependimento antes de morrer, mas não sem antes de causar uma dor terrível, era o esmagador de cabeças. Consistia em um capacete ligado a uma barra onde se apoiava o queixo da vítima. O parafuso superior era girado enquanto apertava o capacete, comprimindo a cabeça da vítima. O torturador ia girando a manivela até quebrar a mandíbula e os dentes da pessoa. Se não parasse, os olhos saíam do lugar, até que o crânio quebrasse e o cérebro fosse despedaçado. Inúmeros foram os métodos utilizados, especialmente na Idade Média e na Era da Inquisição. Mesmo com a evolução pela qual a humanidade passou desde aqueles anos, métodos nada ortodoxos também foram e ainda são utilizados pelo mundo afora. Em países pouco desenvolvidos, ainda há métodos de tortura dolorosos e que também causam a morte de condenados. Porém, pelo que você viu até aqui, o homem é capaz de tudo para obter informações, confissões e se vingar de seus inimigos. Mesmo que os métodos sejam diferentes, não deixam de causar sofrimento e muita dor. Eu fico por aqui, na esperança de que um dia tudo isso fique somente nos livros de história mais horrendos, mas que, infelizmente, não podemos nos esquecer para que os mesmos erros não sejam novamente cometidos. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!